Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje vamos ficar com a terceira e última parte da arte monástica. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara e hoje é segunda-feira, dia de atualização no canal. Hoje vamos ficar com a terceira e última parte da arte monástica. E hoje vamos falar acerca da iluminura, que é a arte monástica por excelência. Ora, os livros, hoje vamos falar acerca dos livros. Os livros que os monges criaram chamam-se iluminuras. E o que é que significa iluminuras? Iluminuras significa que eram feitos com uma luz luminosa. Normalmente são decorados com cores muito claras, com aqueles pigmentos mais claros, o azul claro, muita folha de ouro e pigmento de ouro, mas também tem outro sentido, o facto de serem livros iluminados. Era uma arte que era feita por monges, para os monges, que era para ser vista unicamente pelos olhos de Deus. Portanto, os livros eram considerados iluminados pelo divino. E vem daí o nome de iluminura. Hoje vamos ver alguns exemplos de iluminuras e vamos, com os olhos muito abertos, observar com muita atenção todo o trabalho artístico que estava desenvolvido nesta obra. Vamos começar pelo primeiro. Portanto, estamos a ver aqui uma página de uma iluminura que se chama Evangelho de Lindisfarne. É do final do século VII. Estas iluminuras incluem os evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Ora, os monges, eles estabeleceram-se nesta ilha, na ilha de Lindisfarne, que fica na zona insular da Europa, portanto fica ali nas Ilhas Britânicas, e eles estiveram lá até ao século VIII, porque no século VIII o mosteiro foi completamente destruído por uma invasão viking. Atenção que nesta altura os vikings andavam também eles, povos bárbaros, também eles não sabiam ler nem escrever, andavam a conquistar a Europa. Eles passaram por muitas zonas costeiras e por volta de 793 iniciaram uma invasão em massa à Europa. Eles são normandos, portanto, e são também do norte da Europa, e foram os últimos povos bárbaros a ser cristianizados. Também foram mesmo os últimos, eram também os mais difíceis. Eles tinham por hábito destruir completamente os mosteiros, escravizar os monges, matar muitos monges, e foi exatamente isso que eles fizeram em Lindisfarne. No entanto, apesar disso, chegaram até nós alguns exemplos deste trabalho fabuloso, artístico, que nós vamos ver com muita atenção e vamos analisar. Quando nós olhamos para estas decorações das iluminuras, normalmente nós temos duas leituras diferentes, sendo que a primeira é uma leitura de conjunto e uma segunda é uma leitura de detalhe. O que é que eu quero dizer com isto? Quando olhamos para esta imagem, dá-nos a sensação que é uma imagem abstrata. Vamos olhar para ela, não é? Nós não estamos a ver nada figurativo aqui à primeira vista. É, assim, uma imagem complexa, mas é uma imagem no seu total. Esta é a primeira leitura que se pode fazer de uma iluminura. A segunda leitura é aquela que nós fazemos com mais detalhe, porque isto não é uma imagem abstrata. Pode parecer, mas não é. Vamos então ver com muita atenção. No centro da decoração temos uma cruz. Se nós olharmos com muita atenção, nós estamos a ver aqui uma cruz, não é? Por cima desse fundo azul temos uma cruz assim, com circunferências e circunferências. Essa cruz é visível, é perceptível e está aí para ser observada. A cruz está com um entrelaçado de formas sinuosas. Nós temos muitas linhas que são muito expressivas e muito geométricas, como os círculos e também como as volutas. As volutas são uma forma de ornamento em espiral que também constitui a base da ordem jónica. Estão a ver como a Igreja cristã é a defensora daqueles ideais de beleza clássicos. E estas volutas eram muito utilizadas, por exemplo, para decorar os capitéis das colunas jónicas que nós já falámos quando falámos da arte grega. Portanto, há aqui uma conversa com o passado, um voltar ao passado, um renascer daquele espírito mais clássico. Estas volutas são lindíssimas, são ornamentos aqui da nossa cruz. As linhas formam labirintos e também formam muitos arabescos. No interior desse labirinto, as linhas formam uma espécie de mundo subterrâneo. E atenção que é aqui que começa a segunda leitura. Eu expliquei-vos que a primeira leitura é aquela leitura mais de conjunto e depois temos uma segunda leitura que é aquela leitura que nós fazemos de muito pormenor. Ora, nós temos uma cruz com muitos entrelaçados, e por baixo desta cruz está todo um mundo subterrâneo. Era outro nível de decoração ao pormenor. Nós podemos passar horas infinitas a analisar todos os detalhes desta iluminura. Portanto, por baixo da cruz, o que é que nós vemos? Temos representações de animais, temos aves, temos dragões, temos serpentes, tudo no interior deste rendilhado.
tudo isto tem um significado muito importante. É aquele significado, nós não nos podemos esquecer que isto era uma obra para ser vista apenas pelos olhos de Deus. É uma obra de arte feita pelos monges para os monges. É a arte monástica por excelência. E a mensagem desta imagem é: a cruz sobrepõe-se a tudo. Portanto, nós temos o reino animal, vegetal, temos serpentes, temos dragões, temos muitos animais, não é? Aí desenhados, mas por cima, a sobrepor-se a todo este reino, temos a cruz. A cruz sobrepõe-se a tudo. Existe uma repetição quase simétrica dos motivos, como as aves e como as serpentes, e nós não podemos esquecer aqui o significado, o que está por trás, não é? Nós já percebemos que na arte paleocristã foram criados muitos significados que tinham a ver com a religião. A serpente significa o pecado para a religião católica, cristã, mas também significa a energia positiva da Terra para as civilizações clássicas. Portanto, a cruz está sempre a sobrepor-se às civilizações clássicas pré-cristãs. Imaginam as horas que os monges passavam sentados nas suas carteiras, lá no escritório, não é verdade? A fazer estes trabalhos que são de uma paciência. E eles repetem-se de forma quase simétrica, não é? Eles tinham aquelas linhas guias que faziam com as pontas secas e é de uma paciência inacreditável. Agora, existe um nome para este estilo de pintura. Chama-se isto arte de estilo insular. Ora, a arte de estilo insular é um estilo artístico que se desenvolveu depois da queda do Império Romano na zona da Europa, aquela zona ali da Grã-Bretanha, das Ilhas Britânicas. Estão a ver? Pronto. Envolve a Escócia, a Irlanda, a Inglaterra. Nessa zona criou-se este estilo. Este estilo é muito importante porque mais tarde vai influenciar muito quer a arte românica, quer a arte gótica. Porque quando nós falamos da arte gótica, vamos remeter muitas vezes para este tipo de trabalho. Quer nas ilustrações, quer também no trabalho dos antiquários, quer aqueles senhores que copiavam as letras. As letras góticas são algo de muito conhecido e é aqui que elas vêm beber inspiração. A arte insular não se encontra só nos mosteiros desta zona, foram encontradas muitas obras também na Europa continental, algumas no Reino dos Francos, onde é hoje a França, que normalmente eram encontradas estas obras em comunidades que foram criadas pelos celtas e por outros povos que vinham ali daquela região anglófona. Agora, vamos ver outro exemplo fantástico de estilo insular numa outra iluminura. Eu quis-vos trazer esta porque este livro é muito interessante, uma vez que não está terminado. Não foi terminado, eu vou contar a história logo a seguir quando vermos as imagens, e mesmo sem ser terminado, é considerado até hoje o exemplo máximo, supremo de arte monástica. Estou a falar do livro de Kells. O livro de Kells é também conhecido como o Grande Evangelho de São Colomba. É um manuscrito escrito em latim e contém 4 evangelhos do Novo Testamento. E pode ser consultado, portanto, vocês podem ir ao Trinity College em Dublin e consultar. Dá para ver, portanto, tem que se fazer um requerimento e o livro está lá, ele está todo dividido, as páginas foram retiradas, não está em códice, está dividido e pode ser visto. Portanto, eu recomendo a toda a gente que vá lá, eu ainda não fui, mas gostava muito, não é? Recomendo a toda a gente que vá realmente apreciar, porque este livro é uma obra de arte por excelência. Ele começou a ser realizado então em Iona. Iona é uma ilha que fica ali entre a Irlanda e a Inglaterra. Era uma zona que era muito atacada por vikings. Infelizmente o mosteiro de Iona, que nós estamos a ver na imagem, foi atacado, não é? Pelos vikings, e os monges tiveram que abandonar a ilha. Eles abandonaram a ilha e foram então para a Irlanda, e é na Irlanda que eles então se vão fixar no mosteiro de Kells. No entanto, nunca terminaram o livro. Eles começaram a pintar o livro em Iona, mas não o terminaram. Portanto, o livro está incompleto devido realmente a todas as invasões de bárbaros, dos povos do norte, nomeadamente os vikings, não é? Esta página que nós estamos a ver é muito interessante porque é um exemplo das letras. São 2 letras grandes que vocês estão a olhar para a página. Portanto, na outra página que nós vimos, da outra iluminura, de Lindy Fran, era uma decoração apenas. Aqui já temos letras. Normalmente a primeira letra de um capítulo chama-se letra capitular. E também estamos a ver agora aqui um exemplo. Mas esta não é o caso de letras capitulares. Isto é mesmo uma iluminura de decoração e tem 2 letras. Vocês estão a ver que uma das letras é um X. Porquê um X? Ora, o livro foi copiado em latim, mas nesta página temos a decoração das 2 primeiras letras de Cristo em grego. Nós temos o X e temos um P. O X lê-se Ki e o P, que nós estamos a ver aí, lê-se Ho.
portanto é Cristo, em grego. Toda a página é a decoração destas duas letras com vários pigmentos de cor. Esta iluminura é chamada, tem um nome próprio, monograma da encarnação, porque se refere a Deus vivo, Cristo. Cristo. Portanto, como ele está vivo, ele é o símbolo da encarnação de Deus. E é exatamente assim que ele também é conhecido. No interior destas letras existem outras figuras identificáveis. Mais uma vez, a Iluminura aqui oferece dois tipos de leitura. A leitura de conjunto, em que nós olhamos e vemos apenas duas letras decoradas, e depois a leitura de pormenor, em que nós olhamos para as letras e elas têm por baixo todo um outro mundo, portanto, um mundo subterrâneo de significados e decorado. Vemos, por exemplo, a representação de 3 anjos, temos a representação de vários rostos de anjo, no fundo existe um rendilhado de figuras de insetos e toda a vida submersa que está aqui neste trabalho. Ora, é realmente inacreditável. Eram obras que por muitas vezes levavam a vida toda a fazer. Os monges dedicavam-se de tal forma que era só o que faziam todos os dias e não terminaram o livro. Enquanto este estilo, que é o estilo insular, se estabelece nas ilhas, no resto da Europa, na Europa que não é insular, não é? Está-se a passar muitas coisas. E uma das coisas que passou foi que um grande chefe militar, que vivia ali na zona dos francos, porque ele era franco, começou a ter muitas vitórias militares. E começou a conquistar muitas partes da Europa que estavam sob o domínio de outros povos bárbaros. Estou a falar do Carlos Magno. Carlos Magno, que é muito conhecido na história, é um grande militar, começou a centralizar o poder no continente europeu. No entanto, ele é derrotado nos Pirineus, não conseguindo unificar o seu império. Agora são à parte. Há um grande problema dos francos, dos franceses, com a Península Ibérica, não é? Porque o Carlos Magno foi um dos que não conseguiu conquistar a Península Ibérica, mas depois dele, um outro grande chefe militar, conhecido como Napoleão, também não conseguiu, chegou aos Pirineus e encravou. A brincar, o Napoleão dizia muitas vezes que tinha conquistado toda a Europa e alguém lhe dizia, não, toda a Europa não conquistaram a Península Ibérica. Ao que ele respondia, mas a Península Ibérica não é Europa, é África. É uma boa desculpa e também é uma boa piada, mas é verdade que ele dizia estas coisas. O Carlos Magno também nos Pirineus encravou, não conseguiu, então ele não conseguiu centralizar toda a Europa. Antes de ser derrotado, no entanto, ele foi coroado pelo Papa Leão III, que é este que estamos aqui a ver, no Natal do ano 800 em Roma. Ele foi coroado por um Papa, portanto ele foi declarado imperador cristão. Ele queria unificar toda a Europa e o que é que ele meteu na cabeça? Ele meteu na cabeça que se podia comparar ao primeiro grande imperador romano que foi cristão, que foi o Constantino, o tal da Constantinopla. Então, como ele queria ser o Constantino e queria ser tratado como o Constantino, ele converteu-se ao cristianismo e começou a tentar fazer com que a expressão plástica do seu grande império fosse novamente aquela expressão clássica, ou seja, houve uma espécie de renascimento. Fala-se muitas vezes na história da arte de renascimento. Não houve só aquele renascimento italiano com a Santíssima Trindade, do Miguel Ângelo e do Leonardo da Vinci e do Rafael. Houve vários outros renascimentos, porque o renascimento é ir buscar novamente, é renascer um espírito qualquer. Neste caso, com o imperador Carlos Magno, houve realmente um renascimento, um voltar a olhar para a época clássica e para a expressão artística clássica. A grande expressão artística desta época eram as iluminuras, a arte monástica. Então o que é que se passa? O Carlos Magno apropria-se desta arte e tenta fazer com que ela fique mais parecida com aqueles ideais de beleza clássica do Constantino. Vamos ver um exemplo. Na corte do Carlos Magno, existiam muitos monges a trabalhar em iluminuras. Esta que estão a ver encontra-se na Biblioteca Nacional de Paris e representa Cristo abençoando com um livro na mão. Cá está a referência ao livro, o livro que é muitíssimo importante na cultura cristã. E este é um bom exemplo disso. Esta iluminura tem um rendilhado à volta, que remete para o estilo insular, estão a ver, mas também tem umas certas vinhetas à volta. As vinhetas são estes espaços que estão assim a contornar a decoração. Nós temos os rendilhados e depois temos um espaço a contornar. Pronto, isto já é mais uma imagem da arte mais clássica, mais limpa, não há aquele rendilhado todo no fundo. Há à volta, sim senhor, mas depois já temos uma expressão plástica completamente diferente. Aliás, aqui nesta imagem, nós até podemos ver um pouco
A arte bizantina, que é aquilo que nós vamos a falar no próximo vídeo, a arte bizantina que tem algumas características muito próprias, como por exemplo a representação de Cristo ser frontal, ele está aqui sentado a olhar para nós. Isto não era muito habitual na arte monástica. A representação é bidimensional, a representação de Cristo de uma forma muito solene, a representação de Cristo como uma intensificação das representações faciais, portanto tudo isto é um estilo que remete para o bizantino, é o estilo carolíngio, porque que vem de Carlos Magno, Carlos Carolíngio. Portanto, nós temos o estilo insular, o Carlos Magno pega neste estilo, junta-lhe uma pitadinha de arte bizantina, junta-lhe uma pitadinha de arte clássica e cria o seu próprio estilo, que é o estilo carolíngio. Na corte carolíngia tinham lá os monges a trabalhar neste tipo de arte, que era a arte que o Carlos Magno queria ser lembrado através dela. Não é? Agora, outro exemplo de estilo carolíngio, este tem padrões muito, muito próximos dos padrões de beleza clássica, dos padrões de beleza de Roma e dos padrões até mais da beleza de Atenas. Vamos ver. Esta é uma ilustração da corte carolíngia, é muito bela e já é completamente diferente. Portanto, esta é uma iluminura que remete para o período helenístico, que é um período da história da arte grega que nós já falámos aqui num vídeo, que vocês podem pesquisar aí na história da arte deste canal. É ou não é? Olhem para as vestes, olhem para as colunas lá atrás. Tudo isto remete para a arte do período clássico. É uma representação de São Mateus, que escreve inspirado sob o livro. Ao fundo temos representado um anjo com um pergaminho nas mãos. Esta é uma das iluminuras mais conhecidas e mais analisadas do mundo. Porquê? Pela plasticidade do uso da pena de ganso. Portanto, isto era tudo feito em papel, sobre pergaminho, não é? Com a pena de ganso, mas parece que foi feita por um pincel. É inacreditável. E outra coisa muito diferente é a expressão. Vamos fazer um parâmetro aqui. Os egípcios, eles pintavam aquilo que sabia que lá estava. Portanto, eles representavam não o que estavam a ver, mas aquilo que sabiam que estava lá, não é? Os romanos representavam aquilo que eles viam. Eles eram um povo de retratistas, eles faziam retratos. A arte monástica não representa o que sabe que vê, não representa o que vê, mas representa aquilo que se sente. Esta é a chave para a interpretação da arte monástica, é completamente diferente. E na cara deste monge nós estamos a ver realmente aqui toda uma expressão que remete muito depois para um movimento que vem muito mais tarde, que é o expressionismo. Reparem nas mãos. As mãos são desproporcionais, não é verdade? Existe aqui muita plasticidade, este aumento da dimensão das mãos de São Mateus. A natureza também é quase que pincelada, portanto isto é uma iluminura que já de um estilo completamente diferente. O monge medieval, ele representa sempre aquilo que ele sente em relação ao divino. Mas os sentimentos estão aí. Os sentimentos humanos em relação ao divino. Esta é, talvez, a ideia mais importante da arte monástica. E pronto, chegamos ao final de um dos nossos vídeos acerca da arte monástica. Falámos muito acerca deste tema. A próxima vez que nós fizermos uma atualização aqui na lista da história da arte, vamos falar então do românico, que também é muito interessante. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar os nossos vídeos e não se esqueçam de subscrever. Nós precisamos de subscritores no nosso canal para continuarmos a trabalhar com prazer para vocês, ok? Por hoje é tudo. Eu sou a Sara. Fiquem bem. Tchau!